Boa noite a todos aqui presentes e também quem nos acompanha pelas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Inicialmente, nós vamos agradecer. Vamos agradecer a Deus, o nosso Criador, Jesus, o nosso Mestre, e a direção espiritual desta casa, Allan Kardec, que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho. Vamos agradecer pelo dia de hoje, pelas bênçãos que nós recebemos. Vamos agradecer por todas as coisas que nós temos e que nós somos. E com certeza, Deus, em sua infinita bondade, sempre irá nos auxiliar para cada vez mais nós termos êxito, para nós termos vontade e ânimo em prosseguir sempre nessa doutrina que nos consola e nos acolhe sempre. E assim nós dissemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. E hoje à noite, a nossa explanação doutrinária está a cargo da nossa colega de Ideal Espírita, Marisete Augusto, onde ela nos trará um tema bem interessante. Vai nos falar sobre a sorte das crianças após a morte. Vamos vibrar positivamente para que a Marisete consiga nos colocar tudo que ela preparou com tanto carinho para essa noite. Obrigada, irmã. Obrigada, irmã. Boa noite aos presentes, boa noite aos que nos assistem pelas redes sociais. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nós. Como disse a colega, o tema é bastante interessante, né? A sorte das crianças após a morte. E esse tema nós encontramos no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, quando, sob o título Pluralidade das Existências. E Allan Kardec também, essa mesma curiosidade, esse mesmo questionamento que todos nós temos a respeito de por que as crianças partem cedo. Algumas vivem dias, meses, poucos anos, mas por que isso, né? E Allan Kardec, então, também questionou. E se nós pensarmos um pouco, esse tema nos traz questionamentos e nos traz também, para quem passa por isso, traz muita dor, porque muitas vezes não entende a razão. Porque nenhum pai, nenhuma mãe quer passar por esse momento tão difícil. Mas para nós falarmos da sorte das crianças após a morte, nós precisamos ir até a questão 199, quando Allan Kardec pergunta: por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? E os espíritos respondem: a curta duração da vida de uma criança pode ser para o espírito que está nela encarnado o complemento de uma existência interrompida antes do seu tempo marcado. E sua morte, no mais das vezes, é uma prova e uma expiação para os pais. Então, aqui, os espíritos foram bem claros ao explicar a razão por que o desencarne das crianças. E essa explicação também consola, conforta aqueles que estão passando por esse momento. Esse retorno tão cedo acontece por quê? Porque é uma necessidade do espírito de passar por isso. Como disse a resposta dos espíritos, é um complemento de uma existência interrompida. Então, por ser essa existência interrompida e terminada antes do seu tempo, ela tem que ser compensada. Então, por isso é
primeiro lugar, uma necessidade desse espírito que está encarnado nesse momento, neste corpo de criança. Então, é uma necessidade do espírito que vem complementar uma existência interior. Mas também é uma necessidade para os pais. Como diz ali, ó, é uma prova ou uma expiação para os pais. Então, tudo que o espírito precisa passar, ele vai passar. Não tem como ele não passar, né? E por que ele desencarna antes da hora? Muitas vezes ocorre esse espírito que vem. Inclusive, comentamos sobre isso até no nosso estudo hoje, né? Foi uma coincidência. Esse espírito que sai do planeta com pouco tempo de vida, ele veio complementar uma existência anterior. Muitas vezes ele partiu dessa existência por um suicídio, né? Mas também existem outros fatos, né? Também pode desencarnar antes do tempo por algum infortúnio, por algum acidente, enfim, por algo que não estava deliberado, não estava programado no seu planejamento reencarnacionista. Então, não é apenas, aqui nesse momento, nós estamos falando dos espíritos suicidas, né? Que são os espíritos que têm que retornar à Terra para valorizar a vida. Mas falamos de espíritos que tiveram a vida interrompida por outras razões, por outros motivos. Por exemplo, olha só a coincidência, descuido dos pais com sua saúde, assistência médica inadequada, tratamento médico negligente ou deficiente, insuficiência orgânica, fatores ambientais e também fatores socioeconômicos. Isto, muitas vezes, não está programado no planejamento reencarnacionista. Mas essa criança vem e isso pode acontecer. E se nós fôssemos listar o descuido dos pais, teríamos alguns exemplos para dizer, que às vezes a gente fica sabendo. Então, dissemos que a morte na infância é uma necessidade do espírito, mas também é uma prova ou uma expiação para os pais. Para nascer uma criança, precisa de um casal, precisa de um pai e de uma mãe. E essa mulher e esse homem que estão envolvidos preparando um novo ser, um corpo para essa nova encarnação. Assim, esse espírito que desencarna num corpo de criança está relacionado a esse casal. E não raro, esse pai e essa mãe precisam passar por essa prova ou expiação. Mas essa situação de morte prematura, que não está relacionada apenas ao espírito, e está relacionada com esse casal, sendo prova e uma expiação para o casal. Mas o que quer dizer prova? O que é prova e o que é expiação? A diferença entre a prova e a expiação é que a expiação é um resgate. Cometeu uma falha no passado, numa outra vida passada, encarnação passada, retorna para expiar, para resgatar, né? Enquanto que a prova é um desafio. A própria palavra diz é uma prova, é uma oportunidade de crescimento espiritual. Os pais aceitam receber aquela criança que vai desencarnar em pouco tempo para evoluir, para passarem por esse sofrimento, colaborando com esta criança, que muitas vezes tudo é planejado. Nós sabemos que nada acontece por acaso na preparação de uma encarnação. Então, há que ter no caso, o casal para receber uma criança que vai viver pouco tempo. E esse casal se voluntaria, se disponibiliza a receber essa criança como filho ou filha que vai desencarnar em tenra idade. Então, concluímos que
essa situação de morte prematura não está apenas relacionada ao espírito que está no corpo de criança, mas também está relacionada a uma necessidade desses pais que precisam passar por essa prova, essa difícil experiência. Assim, podemos dizer que as crianças e os pais estão ambos interligados em comum para esta encarnação. Também pode ter crianças que têm expiações e os pais são apenas colaboradores, aí ele entra como prova. Esse casal se voluntaria para receber essa criança. Ele não tem nada que ver, ele não tem que resgatar nada. Ele apenas se voluntaria para receber essa criança que vai desencarnar em eternidade. Ou ainda, os pais têm que expiar em conjunto e a criança é a colaboradora, é a que coopera, é a que se voluntaria para vir com esse casal. O casal precisa expiar. E essa criança, então, vem colaborar, ela vem para crescer espiritualmente. Já falamos das causas espirituais da morte das crianças. Então, ou é necessidade do espírito, a da criança, ou é necessidade para os pais, prova e expiação. Mas agora vamos entender a situação das crianças depois da morte. O que acontece com as crianças após a morte? Onde e como elas ficam? Qual a consciência que as crianças têm da vida que tiveram? Então, vamos a essas respostas. Para essa primeira, nós vamos à questão 198. Pertence a uma categoria superior o espírito de uma criança que morreu em tenra idade, não podendo ter feito mal? Resposta dos espíritos. Se não fez o mal, igualmente não fez o bem. E Deus não isenta das provas que tenha de suportar. Se é puro, não é puro porque é uma criança, mas porque progrediu muito. Então, muitas vezes, as pessoas imaginam ou pensam que a criança desencarnou com meses, com alguns anos de idade, ela não teve tempo de fazer mal nenhum. Então, ela é um espírito puro, um espírito evoluído? Não. Se ela não teve tempo de fazer o mal, também não teve tempo de fazer o bem. E nós sabemos que temos que fazer o bem com todas as nossas forças, porque através, não basta não fazer o mal, né? Temos que fazer o bem com todas as nossas forças. Por quê? Porque é através do bem que fazemos que nós vamos evoluir, que nós vamos crescer espiritualmente. Então, assim, crescendo e nos envolver, nos tornamos espíritos superiores. E como seremos espíritos superiores? Espíritos que praticam bem, que evoluem no seu lado moral e também nas suas atitudes construtivas. Então, esses 3 itens são importantes: fazer o bem, ter uma evolução moral e atitudes construtivas. Isso nos leva a caminho da perfeição. No caso do espírito que desencarna na fase infantil, ele não quer dizer que é um espírito superior. Ele é um espírito superior porque ele já evoluiu. Todos nós não somos marinheiros de primeira viagem. Todos nós já tivemos outras encarnações. Então, esse espírito que desencarna no corpo de criança também teve outras encarnações. Também é um espírito que já teve outras vidas. E muitas vezes, é um espírito que, vamos dizer, um espírito velho, não teria como, só para dizer que teve muitas vidas. Então, é uma forma de entender que não é porque é criança que é um espírito puro. Não, e diz Allan Kardec faz o seguinte comentário: não é racional considerar a infância como estado normal de inocência.
Aquele espírito encarnado num corpo que está ainda num corpo de criança, está crescendo, desenvolvendo-se na Terra, não quer dizer que ele seja um espírito, embora não faça mal, não quer dizer que ele seja um espírito bom. Ele não fez mal ainda porque não teve oportunidades. Muitas vezes ele vai despertar para esse lado com mais idade, né? E nós sabemos que, às vezes, nas famílias, irmãos são totalmente diferentes. Por quê? Porque são espíritos diferentes. Não é porque são do mesmo pai e da mesma mãe. São espíritos que vêm com determinadas tendências. E assim, por exemplo, essa criança que desencarna em tenra idade, embora não tenha tempo de ter feito mal e nem fez o bem, ela veio para essa encarnação com todas as características que ela deixou ao sair do planeta. Então, no momento que nós desencarnarmos, tudo aquilo de bom que nós temos em nós e também as nossas más tendências irão conosco. Aqui fica apenas a matéria, o corpo. Então, aonde está tudo isso? Registrado no perispírito. Isso sai, no momento que retorna a uma nova encarnação, retorna no ponto que saiu daqui. Na erraticidade, nós vamos estudar, nós vamos aprender e poderemos melhorar. Mas é somente no plano terrestre que realmente nós poderemos nos transformar em espíritos puros. Por quê? Porque é aqui que nós precisamos mudar. É aqui que nós vamos aparar as nossas arestas. E quando se diz assim, eu não sei porquê, mas ouve uma palavra, alguma coisa, alguém faz um gesto e se incomoda. É algo que tem que curar. E é para isso que veio curar. Então, temos que estar muito atentos às nossas reações. Eu já estou saindo um pouquinho do tempo, voltando, né? Essa parte dele. Eu acho bastante interessante. Então, Allan Kardec comentou que não é racional acreditar que a criança vive em estado de inocência. Se for um espírito puro, não é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a pureza, mostrando mais uma vez que o progresso vem das atitudes, das ações, e não por ter desencarnado na fase infantil. E na questão 199b, Allan Kardec pergunta aos espíritos: que sucede ao espírito de uma criança que morreu em tenra idade? E os espíritos respondem: recomeça uma nova existência. Então, retorna para a pátria espiritual e já começa a se preparar para uma nova encarnação. Uma das primeiras causas para o desencarne na infância pode ser o complemento de uma encarnação interrompida numa vida anterior. Pode ser, citamos aqueles fatos, pode ser suicida e pode ser também algum infortúnio, alguma catástrofe, algum fato externo que impediu que essa vida continuasse. Por exemplo, se numa vida um espírito precisava viver 50 anos e apenas vive 45 por algumas razões. Faltaram 5 anos, então ele retorna, reencarna novamente para completar esses 5 anos que faltam. E daí, com 5 anos de idade, esse espírito retorna à pátria espiritual. Mas isso acontece com todos os espíritos que desencarnam como criança? Não. Não é uma regra geral. E o que acontece com as crianças após a morte? Vimos que ela desencarnando, ela já começa a se preparar para uma nova encarnação. A morte das crianças é vista como um recomeço de jornada espiritual, como vimos lá há pouco na 199b.
o espírito, após o período de recuperação, guarde bem essa palavra, pode retornar à vida terrena através de uma nova encarnação. Ou, se ele é um espírito mais evoluído, ele pode escolher. Ou seguir seu desenvolvimento em planos superiores. Não há aqui uma reencarnação compulsória. O tempo de permanência no plano espiritual e o destino pós-desencarne variam conforme o grau de adiantamento moral e espiritual de cada criança, de cada espírito. Enquanto não chegam à perfeição, vão retornar ao plano material para completar o processo evolutivo. Mas durante uma reencarnação e outra, elas vão continuar aprendendo na erraticidade. Como eu disse para vocês, não quer dizer que retorna à parte espiritual e fica sem fazer nada, não. Temos mais trabalho lá, como temos trabalho aqui. Então, ela fica na erraticidade, aprendendo, sendo orientada, esclarecida e desenvolvendo-se no plano espiritual e se preparando para uma nova encarnação. E quanto à aparência desse espírito, será que retornam a seu jeito maduro, adulto, ou ele permanece criança? Quase sempre continuam como criança. Por quê? Porque esse é bastante para alguns espíritos que não são muito evoluídos, é muito difícil mudar, sair de criança para adulto, de adulto para criança. Então, como ele logo vai reencarnar, ele permanece com seu aspecto infantil, né? E ele retorna muitas vezes na mesma família e com os mesmos pais. Quem fala disso, no livro O Amor Me Trouxe de Volta, é uma escritora americana que ela atualmente vive na Filadélfia. Ela fala muito de fatos reais de reencarnação de crianças. E esse livro, O Amor Me Trouxe de Volta, o nome dela é Carol Bowman. E ela relata, nesse livro, tem um outro livro dela, até anotei aqui, Crianças e Suas Vidas Passadas. Nesses livros, Carol fala de fatos reais de reencarnação comprovados. Inclusive, até fui pesquisar alguma coisa sobre ela, e pode-se entrar em contato com aqui com o site www.childpastlives.org. Você entra em contato com ela e ela responde fatos aí. Então, quando o espírito já alcançou uma elevada classe evolutiva, assumindo o comando material, mental de si mesmo, ele não fica criança. Ele pode retornar a escolher a forma que ele vai se apresentar. Contudo, a grande maioria das crianças isso não acontece, né? Não é o mesmo jeito. Muitas crianças que desencarnam em tenra idade necessitam de um período de recuperação. Falei lá anteriormente da palavra. Essa recuperação no plano espiritual. E elas são amparadas e cuidadas por espíritos mais experientes. Então, a criança desencarna e ela não fica vagando. Ela tem um local para ir. E esses locais, essas instituições que existem, elas vão dar apoio à criança, ali terão pessoas que estarão aptas para acolher essa criança. E no livro Entre a Terra e o Céu, do espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, no capítulo 10, registra a recuperação de crianças numa instituição espírita chamada Lar da Bênção. O Lar da Bênção é uma colônia educativa, misto de escola para mães
e domicílio de pequenos que regressam no mundo espiritual. E aonde fica essa colônia? Ela está no plano espiritual correspondente às terras brasileiras. E é incrível o que é feito, além de ter esses espíritos amorosos que vão acolher essas crianças, as mães que ainda estão encarnadas na Terra, durante o sono, são transportadas para, junto dessas crianças, dos seus filhos que desencarnaram, para confortar e para apaziguar a saudade. Lindo isso, né? Eu acho assim maravilhoso. Então, aquela mãe que perder não se perde nunca, né? Esse filho que muito bebê vai embora, de repente, um dia lá ela sonha como se estivesse com ele. Mas, na verdade, ela esteve com esse espírito. Ela foi transportada, levada até o lar da bênção para esse encontro. É muito bonito. Também tem outro livro, Crianças no Além. É psicografado também por Francisco Cândido Xavier e é ditado pelo espírito Marcos. Marcos é um menino que desencarnou num acidente de trânsito e qual é a tarefa dele? Ele vem falar da mediunidade das crianças e vem dizer que existe realmente vida depois. Nós somos espíritos eternos. Nós não acabamos com a nossa morte. Nós continuamos, né? Então, as crianças no além é um exemplo da manifestação mediúnica de crianças, como eu disse, desencarnadas, que oferece conforto e oferece esperança aos pais que perderam filhos em tenra idade. E o objetivo desse livro é consolar os pais, né, pela perda, entre aspas, essa perda dos filhos. E para encerrarmos, os pais encarnados podem ajudar seus filhos desencarnados? Vou repetir a pergunta. Os pais encarnados podem ajudar seus filhos desencarnados? Eles podem ajudar, mas também podem prejudicar. Mas como? Nenhum pai, nenhuma mãe vai querer prejudicar um filho, seja ele encarnado ou não. Mas nós, aqui no plano terreno, ao vivenciarmos a perda de um filho, muitas vezes nós vamos reclamar, nos revoltar, achar que é uma injustiça, sofrer. E tudo aquilo que esse pai e essa mãe sentem aqui, vão levar para esse espírito que sentirá lá. Então, o que fazer para amenizar essa dor? O que fazer? Trocar essa dor por amor. Fácil de falar. É fácil de falar. Mas toda vez que vier um pensamento de revolta, de tristeza, mudar para um sentimento diferente, de amor, de carinho. Saudade vai se sentir sempre, mas podemos modificar a forma como nós sentimos, né? Então, essa saudade, esse vazio, eles vão estar presentes na vida desse pai e dessa mãe que tiveram um filho que partiu em tenra idade. Mas, mudando esse pensamento, vendo de forma diferente, sabendo que esse filho ou essa filha está sendo cuidado, amparado na erraticidade, é um conforto. Então, pensar no amor e não pensar num sentimento de perda, como disse anteriormente, ninguém perde, ninguém somos espíritos eternos, e pode-se falar, diga que ama, que o ama, que deseja que ele esteja bem.
que ele esteja progredindo, que ele esteja feliz. E que ela também, essa mãe e esse pai, que eles também vão se empenhar para levar esse tempo de ausência de forma mais agradável, mais suave, mais amorosa. Porque um dia tem-se a certeza de que vão se encontrar novamente. Quando? Só ele, só Deus saberá. Mas um dia vão se encontrar. Que assim seja. Uma boa noite e obrigada pela atenção. Muito obrigada, Marisete, pelos esclarecimentos, muito bons esclarecimentos, realmente um tema muito interessante, né? A gente entender por que os pequeninos vão antes, né? Simplesmente vão antes de nós, né? Então, é muito bom a gente saber disso aí também. E dando continuidade aos nossos trabalhos, nós vamos agora praticar a nossa caridade. Vamos fazer uma oração pedindo. Então, vamos pedir por nós, por nossas famílias, por nossos amigos, que todos tenham paz, tenham saúde, também para aqueles irmãozinhos que estão passando por dificuldades, por aflições, que todos possam receber as bênçãos divinas e possam ter o conforto necessário para dar continuidade nas existências. Também vamos pedir que nós tenhamos cada vez mais força de vontade e ânimo, que conseguimos sair essa noite, diante da chuva, do frio, para viermos aqui procurar um esclarecimento, procurar nos melhorar através das doutrinas, através desses ensinamentos que todos nós gostamos e faz tão bem ao nosso espírito. E agora nós vamos ao nosso passe coletivo. Então, todos aqueles que estão nos lares também, que desejam fazer o passe, podem colocar uma garrafinha com água, fazer uso da garrafinha, para depois tomar, que a água será fluidificada. E aqui vamos sentar da maneira mais confortável que a cadeira nos oferece, para receber as bênçãos da espiritualidade. Podem nos acompanhar mentalmente. Deus, nosso Criador, olhai para cada um de nós com a ternura de um Pai. Jesus, que veio nos trazer o amor, a compreensão entre todos nós. A harmonia, para que todos tenhamos o entendimento que Ele possa fazer morada em nossos lares, nos trazendo sempre a união, a paz e, principalmente, o bem-estar diante de todos aqueles que convivem com nós. Que espiritualidade bondosa irradie luzes de bem, de paz, aquela paz interior que nós necessitamos diante de todas as aflições. Que essas bênçãos divinas sempre sejam infinitas e que nós possamos cada vez mais multiplicar essas esperanças, para assim nós darmos prosseguimento em nossa existência, sempre procurando fazer o bem. E assim dissemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Assim nós agradecemos a companhia, a presença de todos aqui, e amanhã procuramos nos encontrar novamente, que temos o Evangelho híbrido. Então, quem quiser participar amanhã, às 19 horas, nós teremos o Evangelho aqui na Casa Espírita, como também pelas redes sociais.
uma boa noite, uma ótima semana. Vamos todos na paz do nosso Mestre Jesus. Que isso seja.